que acaba, gente, que você consegue montar um grupo de consórcio, mas você não consegue visualizar dentro desse grupo se você está tendo lucro, se você não está tendo lucro. Você não consegue extrair desse grupo de consórcio o máximo possível que ele pode te dar. Porque um grupo de consórcio, ele não te dá, não é só o valor fixo de pedido que você tem por mês, não, tá? Pelo menos nos meus grupos de consórcio, né? Eu extraio dele muito mais do que os R$500 que ele me dá por mês. Eu tenho lucro, eu tenho contato com o cliente, eu vendo meus estoques, eu divulgo minhas rifas, eu usufruo do grupo de consórcio o máximo possível. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? O consórcio, gente, ele é uma excelente oportunidade de você, depois que você já tem um relacionamento com o cliente, é claro, você coloca ele no grupo de consórcio, parcela para ele aquela compra, né? Por exemplo, os meus grupos de consórcio são de R$500, 10 parcelas de R$50 e o cliente retira R$500. E aí, quando que a gente faz isso, gente? A gente faz isso para os clientes que a gente já tem um relacionamento, a gente já sabe que ele tem o pagamento em dia, enfim, isso é importantíssimo, né? Você já tem algum relacionamento com o cliente. Se são clientes novos, gente, na internet vocês conseguem achar fácil, tá? Contratos simples que vocês conseguem bater com seus clientes para garantir, né? Tanto eles garantir que vão pagar e vão ter o produto deles, quanto você que ele vai pagar realmente o seu grupo de consórcio. E aí, sobre esse tipo de informação, sobre contrato, que funciona, que não funciona, vocês vão ter que pesquisar na internet, vão ter que baixar os contratos disponíveis. Na internet tem muita coisa sobre isso, tá? Pelo menos na Tapoé, que é onde eu atuo, tem muita consultora que fala sobre isso, tem muito vídeo sobre como emitir um contrato para grupo de consórcios. Vocês vão ver que não tem dificuldade, tá? E isso é bom por quê? Porque resguarda, como eu já disse, né? Resguarda tanto o cliente quanto a gente como consultora. E por que esse vídeo de hoje é uma oportunidade, gente? Porque o grupo de consórcio, ele tem várias possibilidades. Várias possibilidades de vender mais, de lucrar mais, de fidelizar o seu cliente. E aí, a gente conversando sobre como é a rotina, né, de uma consultora com seu grupo de consórcio, vocês vão conseguir extrair isso. Eu vou contar para vocês tudo que eu faço, tudo. Eu tenho, inclusive, no mapa da consultora, né, as minhas rotinas definidas. Começou o grupo de consórcio, o que eu tenho que fazer? Iniciou o mês e eu tenho grupo de consórcio, o que eu tenho que fazer nos meus grupos de consórcio? Eu tenho tudo isso definido. E hoje eu quero contar para vocês, tá? Vou dar dicas para vocês, vou sugerir o que vocês façam. E eu espero que esse vídeo, gente, não fique somente no Instagram, somente no YouTube, não, tá? Tirem o que vocês aprenderem aqui do papel, coloquem em prática, que vocês vão ver o tanto que funciona, o tanto que dá certo. Eu comecei a ser consultora, né, em venda direta em 2018, na Tapoé. E eu não era uma consultora de sucesso, não. Tanto que eu demorei para montar meu primeiro grupo de consórcio, demorei. Isso provavelmente foi a pedido da minha família, dos meus amigos que pegavam produtos comigo. Aí, comecei a montar o grupo de consórcio, peguei o grupo de consórcio, montei. E aí, eu não tinha todo o perfil de gerenciamento, eu não sabia exatamente o que fazer, sabe? E eu tenho certeza, gente, que desde o início eu não extraía tudo que eu podia extrair do grupo de consórcio. E é isso que eu quero que vocês se atentem. Peguem caneta, peguem um caderno e anotem o que a gente vai conversar aqui, porque uma coisinha que você incrementa, uma coisinha a mais que você faz para fidelizar o seu cliente, ele já fica feliz, ele já fica satisfeito, sabe? E cliente feliz, satisfeito é cliente que compra mais, cliente que volta, né, para você, cliente que te indica para outras pessoas. Então, assim, ter um cliente fidelizado é vida e é muito importante na vida de uma consultora de sucesso, tá bom? Ó, sem mais delongas, eu quero primeiro falar com vocês sobre as tarefas que eu executo nos meus grupos de consórcio. Então, já montei o grupo de consórcio, como eu disse, eu não vou passar para vocês como que a gente faz para montar grupo de consórcio, não. A gente tem uma outra live somente sobre isso, tá? Já montamos o grupo de consórcio. Quais as tarefas pormenores que a gente tem que administrar?
né? Até pra gente saber o que que entra, o que que sai, a gente saber exatamente quanto que a gente está tendo de lucro, né? Então vamos lá. Qual a primeira tarefa que a gente administra? Eu tenho um contato padrão e nesse contato padrão eu mando no grupo de consórcio para todo mundo ficar ciente de como vai funcionar o grupo de consórcio. E lá eu coloco as tarefas, as informações básicas, né? Por exemplo, esse consórcio vai ter duração de tal mês até tal mês. Todo mês, todos os participantes deverão pagar a parcela de R$50. Vou fazer o sorteio assim que todos estiverem no grupo para a gente saber da ordem de contemplação. E cada um na sua ordem de contemplação vai retirar R$500, por exemplo. E aí lá eu informo. Para fazer a retirada do produto, você tem que estar em dia com seus pagamentos. Coloco lá também na regrinha. Não está em dia, a gente adia o seu mês até você colocar os pagamentos em dia. Quando a pessoa quer, por exemplo, algum produto que está no estoque, alguma linha de mantimento, né, no seu grupo de consórcio, eu coloco lá, ó, é possível retirar produtos fora da vitrine. Aí, no mês de contemplação, eu mando pro pessoal o que é vitrine, o que é estoque, enfim. Eu coloco, gente, todas as regrinhas. Aí, por exemplo, para vocês que às vezes não trabalham com o Tapoé, trabalham com outras marcas, às vezes é importante, você tem que ver quais as informações são importantes colocar nesse grupo e para que os clientes todos tenham ciência, né? Por exemplo, quem trabalha com lingerie, antes de fazer o pedido, gente, usa a medida da vitrine, a medida da marca, para poder ter certeza que o tamanho é o seu. Se atente à cor que você está mandando, sabe? Esse tipo de coisa. É claro que você também, no momento que você vai passar o pedido, que você vai recolher, você reforça isso. Mas quando você já manda essa informação no início do consórcio, isso já ajuda. Por quê? Porque aí o cliente ele já vai ser direcionado para fazer o pedido seguindo aquela linha de raciocínio. Ele já vai saber que os pedidos dele tem que estar com o tamanho certinho, tem que saber a cor, sabe? Ele vai ter mais atenção. Então, quando você rodia isso o máximo possível no início, dá super certo. Outra coisa que eu coloco, gente, todo mundo que faz o pagamento até a data limite participa do sorteio de um mimo. Qual que é a minha data limite? Hoje, os meus grupos de consórcio, eu recolho o dinheiro, todos os pagamentos, até o dia 10. E aí, no dia 10, eu vou e passo o pedido do contemplado do mês. Então, todo mundo que faz o pagamento até o dia 10, que é a data máxima, eu faço sorteio de um mimo. Hoje, por exemplo, é dia 12, eu estava aqui terminando de atualizar minha planilha para fazer o sorteio dos mimos do mês de outubro. Hoje eu tenho 5 grupos de consórcio, então eu faço 5 sorteios de mimos. São 5 mimos que eu sorteio para meus clientes. E aí, quais que são os mimos que eu uso? A Tapoé disponibiliza pra gente alguns. Descanso de colher, separador de gema, tem alguns produtos assim, sabe? Eles são bem em conta e são muito úteis. Então eu aconselho vocês a procurarem quais são esses produtos que são legais, o cliente vai gostar e ao mesmo tempo não vai ter tanto valor financeiro para você, tá? Porque o cliente tem que gostar, mas ao mesmo tempo também tem que causar um buraco no seu na sua parte financeira, né? Então você tem que ter atenção com isso. Então, o mimo, gente, inclusive quando eu vou vender o meu grupo de consórcio, né, para as pessoas, o mimo é uma das partes que eu falo. Eu falo, olha, no meu grupo de consórcio funciona assim, se assado, você paga por mês, retira o valor cheio todo de uma vez, eu já faço o sorteio, você já fica sabendo qual que é o seu mês, fala tudo bonitinho. E uma coisa legal é que todos os meses você pode ganhar um mimo da Tapoé. Por quê? Se você está com pagamento em dia, eu faço sorteio entre todo mundo que está com pagamento em dia. Então, se o consórcio dura 10 meses, são 10 chances que a pessoa tem de ganhar um mimo, desde que ela esteja, né, com os pagamentos em dia. Então, mimo é uma forma que eu uso, inclusive, para captar novos clientes e funciona demais. Agora, sobre esse mimo, já entrando, né, em uma dica que eu quero dar para vocês, não sei se vocês fazem controle de planilha ou de caderno, não tem problema, tá, gente? Planilha ou caderno, qualquer um dos dois, vocês vão conseguir.
é importante você colocar a data do pagamento referente colocar o pagamento com a data do cliente. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque logo que eu comecei a fazer o grupo de consórcio, né, a fazer o gerenciamento, eu não colocava a data de pagamento. Eu colocava, eu não lembro se era um xizinho para quem pagava ou se era um sim. Era alguma coisa nesse sentido, eu não colocava a data. E aí depois, gente, para eu poder ver quem que pagou na data certinha, era um Deus nos acuda. Eu tinha que entrar em conversa por conversa no WhatsApp, às vezes entrar no banco e ver se tinha um comprovante, sabe? Era muito chato. E aí eu passei a colocar a data do pagamento. E a data do pagamento funcionou direitinho para mim. Por quê? Porque se o pagamento é até o dia 10, o que eu faço? Eu olho todo mundo que pagou até o dia 10 e coloco lá no site para poder fazer o sorteio do BIM. Deixa eu só fechar aqui, gente, o WhatsApp. Pronto. Ó, então, a dica que eu quero dar para vocês é justamente essa. A primeira, né? Acompanhe o pagamento dos seus clientes colocando a data. Fica mais fácil de você gerenciar. Hoje, vou contar para vocês mais ou menos como que é a minha planilha, tá? Hoje, como que é a minha planilha? Eu tenho uma fileira com o nome das pessoas, um pouquinho Alice, Emília, Bruna, Carla e assim vai. Coloco aqui o nome e aqui na horizontal eu coloco os meses. Aí começa janeiro, fevereiro, março, como são 10 meses, vamos supor, de janeiro até outubro. E aí, todo mundo que fez pagamento de janeiro, eu coloco a data em frente aos seus respectivos nomes. No mês de janeiro, né, eu coloco aqui a data. E aí, para eu fazer a conferência, é muito, muito simples. Eu criei uma linha logo embaixo de tudo e coloco lá o controle dos brindes. Então, no mês de janeiro, todo mundo que pagou até o dia 10 tem o sorteio do brinde. E quem é o brinde? Eu coloco o nome da pessoa ali embaixo. Por quê? Eu fiz o sorteio do brinde, eu já acabei de fazer o sorteio, tá, gente? Geralmente eu faço numa live, ao vivo e tal. Acabei de fazer o sorteio do brinde, eu embalo, pego o nome daquela pessoa, coloco na minha entrega, no meu controle de entregas pendentes, já pego o mimo e coloco na minha caixa de pedidos para entregar. Já fica tudo separadinho, porque aí você não perde o rastreio, sabe? De quem que é quem que era o mimo desse mês, o pedido já foi separado, sabe? Eu faço isso. E eu tô numa fase tão legal, assim, ainda seguindo no mimo, que muitos dos meus clientes já ganharam mimos. Então, o que eu faço? Fiz o sorteio do mimo. Já sei quem que é a pessoa? Eu faço uma foto dos mimos que eu tenho em casa, mando a foto para ela e falo, olha, eu tenho essas opções de mimo, qual que você vai querer esse mês? E aí a pessoa fica super feliz, né? Escolhe qual que é o mimo que é melhor para ela. Por exemplo, se o cliente já tem um descanso de colher e precisa de 2, pede mais um descanso de colher. Aí eu mando, geralmente eu mando o que eu tenho em casa, tá? No estoque, eu não faço pedido não. E aí o cliente escolhe. E isso tem funcionado demais, gente. E outra coisa, quando você coloca a data do pagamento, preenche direitinho, você sabe quanto que entrou naquele mês. O mundo, né? O mundo perfeito, onde todo mundo paga e dá tudo certinho, é você dar entrada no valor total. Por exemplo, meu consórcio são 10 pessoas pagando R$50, ou seja, R$500 por mês que eu arrecado. Então, o certo é entrar R$500 no final do mês. Só que a gente sabe que às vezes tem um mês ou outro que a pessoa não consegue pagar, tem uma pessoa que vai atrasa, enfim, a gente tem que ficar de olho em quanto entrou nesse mês para a gente saber se a gente teve lucro ou não. Por quê? Vamos supor que a Emília é a contemplada, ela vai tirar R$500 de Tapoé, mas a Alice não pagou R$50. Então aí você vai fazer seu pedido dos R$500 da Emília e aí só que você tem 450 para poder pagar. Tudo bem, você vai retirar sua porcentagem. Vamos supor aí que a sua porcentagem dá... Vamos pôr R$100 que você teria. Só que como a Alice não pagou, você vai ter só R$50 de lucro. E como que você vai ver esses R$50 de lucro no final? Você inseriu os pagamentos. Você inseriu os pagamentos, sabe que deu 450. Depois, quando você gerou o boleto, né, para poder retirar os produtos da Emília, aquele boleto seu deu R$400. Aí você vai colocar lá R$400 de entrada e 450 de entrada e 400 do boleto que saiu. E aí você lucrou somente R$50. Quando você tem esse controle, você consegue ver o que entrou, o que saiu, quanto que você teve de lucro.
Isso é muito importante, tá, gente? Vou falar pra você que é a parte, não vou dizer que é a parte mais importante não, tá? Mas é uma das partes mais importantes, porque é o que eu falo aqui. Quando você vê o dinheiro entrando, você tá vendo a sua rotina como consultora realmente dando certo. Você realmente está vendo lucro, isso te dá empolgação para seguir trabalhando. Agora, você não tem como ver se você está tendo dinheiro ou não, você não tem nem motivação, né? Então,